Boa tarde, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. É um privilégio, é uma responsabilidade estar aqui para expor a palavra do Senhor. Eu queria orar e que a nossa oração nessa tarde seja uma oração de quebrantamento na presença do Senhor. Se o Senhor não falar, se o Espírito Santo não iluminar, é em vão a nossa vinda aqui. Mas o nosso Deus é o Deus de toda graça, de toda misericórdia, que se revelou e que fala poderosamente. Quantas vezes nós já ouvimos os mesmos sermões, os mesmos textos sendo expostos, e Deus fala de uma maneira diferente conosco. E que seja assim na tarde de hoje. Oremos. Pai Santo, Pai bendito, louvamos o Teu nome. Nós já declaramos aqui, ó Deus, que a glória pertence ao Senhor. Estamos aqui por causa de Ti, ó Deus, e clamamos ao Senhor que fale ao nosso coração. Ó Deus, que a Tua palavra encontre guarida na nossa vida, que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Estamos certos, ó Deus, de que se o Senhor não falar, se o Espírito Santo não nos iluminar, nós não aprenderemos absolutamente nada. Confronta, Senhor, o nosso coração, abre os nossos olhos espirituais para que possamos contemplar as verdades da Tua lei, da Tua santa palavra. Ó Senhor, fale conosco, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 4, verso 9. Eclesiastes 4, verso 9. Na tarde de hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: pare de sofrer em silêncio. Nós vivemos aqui numa grande cidade, uma cidade abarrotada de gente, pessoas de tantos lugares, mas também é verdade que nós vivemos aqui um período em que muitas pessoas se encontram em solidão, e não é difícil notar isso. Se você pegar aí o trem pela manhã, amanhã de segunda-feira, você vai ver o trem lotado. E as pessoas quietas, muitas vezes voltadas para si mesmas. E a palavra de Deus aqui, à luz de Eclesiastes 4, de 9 a 12, ela vai nos ensinar a não vivermos a nossa vida de maneira solitária. E eu vou ler aqui. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Queridos irmãos, eu quero lembrar o seu coração sobre o fato de que nós precisamos de gente. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. O livro de Gênesis nos ensina que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Deus é um Deus relacional. Veja a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, perfeita harmonia. E Deus nos fez com essa necessidade, a necessidade de estarmos conectados uns aos outros. Mas fato é que o pecado, a queda, afetou os relacionamentos. É por isso que a Bíblia menciona o episódio, por exemplo, de Caim e Abel, um irmão matando o outro, para mostrar que essa é a realidade da queda. Os relacionamentos interpessoais, eles foram afetados. O relacionamento com Deus, a comunhão que tínhamos com Deus, ela foi rompida.
Mas ainda assim, apesar da queda, apesar de sermos pecadores e nascermos com uma natureza corrompida, nós precisamos de relacionamentos. Existe uma verdade que é dita aqui nesta igreja, de que nós precisamos trabalhar, e precisamos mesmo. Mas a gente não pode se esquecer de uma outra verdade, que nós estamos aqui, Deus nos colocou num corpo, numa família, e nós precisamos ter comunhão uns com os outros. O grande apologeta C.S. Lewis, que escreveu as famosas Crônicas de Nárnia, ele escreve um livro intitulado Os Quatro Amores, e ele fala de 4 palavras na língua grega, que descrevem as relações humanas. Uma palavra é a palavra storge, que se refere ao amor de família. É o vínculo que nós temos aqui entre pais e filhos. Eu estou vivendo esse vínculo agora, maravilhoso. É o vínculo que nós temos à mesa, jantando, almoçando em família. Lewis, ele fala dessa relação. Ele fala também do amor eros, que é o amor romântico de um marido por sua esposa e vice-versa. Ele fala como é esse eros. Lewis também fala do amor ágape, que é o amor de doação, é o amor de entrega, é o amor que não depende de reciprocidade. Aquele que ama com amor ágape, ele simplesmente decidiu amar. E a palavra de Deus diz que é esse amor que Deus teve para conosco. Mas também Lewis, ele fala do filéu, da amizade. E a amizade pressupõe reciprocidade, troca, vínculos. Irmãos, eu queria alertar você, à luz da palavra de Deus, à luz da exposição desse texto, que você precisa investir nas suas amizades. Você que é casado, você que é casada, você precisa investir na amizade dentro do seu matrimônio. Você que não é casado, viúvo, solteiro, você precisa cultivar relacionamentos. Deus nos fez assim. E no texto aqui de Eclesiastes, Salomão nos dá alguns motivos pelos quais a amizade ela importa. Por que a amizade é importante? Vamos ler aqui no verso 9. Ele vai falar que a amizade nos traz conforto. Leia comigo o verso 9. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Bom, Salomão, ele está falando de amizade aqui. E o livro de Eclesiastes, eu costumo dizer que é um livro filosófico, porque Salomão ele vai falar sobre o sentido da vida, e ele vai nos mostrar que se olharmos a vida apenas na perspectiva horizontal, nós chegaremos à conclusão de que tudo é vaidade. A palavra em hebraica, ebel, que significa tudo é vazio, tudo é como uma bolha de sabão, que você emite e logo passa. Salomão ele vai investigar as diferentes áreas da vida. Ele fala sobre família, ele fala sobre trabalho, ele fala sobre riqueza, ele fala sobre prazeres, e ele conclui: olha, eu experimentei tudo isso, e a conclusão que eu chego é que tudo é vaidade. Só que o livro não para por aí. Algumas pessoas erroneamente dizem que esse livro é um livro pessimista, mas não é pessimista. Porque Salomão vai dizer que a vida debaixo do sol, ela só tem sentido se nós olharmos para a vida acima do sol. Se olharmos para o Deus soberano, o Deus que criou todas as coisas. Quando eu olho para Ele, quando eu tenho um relacionamento vivo e verdadeiro com Ele, a minha vida tem sentido, o meu trabalho tem sentido, o meu casamento tem sentido. Acordar amanhã cedo, segunda-feira, de manhã, no frio, tem sentido, porque agora eu tenho um relacionamento com Deus vivo e verdadeiro. Mas Salomão, ele fala que a vida debaixo do sol é uma vida dura. É ou não é? A gente tem que acordar cedo, tem que pagar conta, pagar boleto, tem que lidar com os dramas do dia a dia. E Salomão ele fala sobre isso, e ele fala sobre um antídoto. Como viver melhor esses dias difíceis, dias que foram afetados pela queda. Salomão ele fala
da amizade. Ele fala: melhor é serem dois do que um. E o primeiro motivo aqui é o conforto. Salomão nos mostra que duas pessoas trabalhando aqui, elas podem dividir a vida. E ele fala sobre paga do trabalho. Ele está falando de duas pessoas que caminham juntas, podendo dividir a riqueza. E ao dividir riqueza, elas terão mais conforto. Duas pessoas trabalhando é mais lucrativo. Você divide as contas. É assim no casamento. Estou vendo aqui o casal que se casou recentemente. É ou não é? Melhor é serem dois do que um. Porque o relacionamento ele traz conforto, meus irmãos. Conforto material, sim. Nós queremos conforto material. É claro que a palavra de Deus nos alerta de que não podemos colocar o material, a riqueza no centro da nossa vida. Jesus mesmo vai falar isso no Sermão do Monte. Não dá para a gente ter dois senhores. Mas se Cristo é o centro da nossa vida, não há nenhum problema em buscarmos riqueza, em trabalharmos, em conquistarmos aí o nosso pão. O grande problema é o egoísmo. Eu quero contar aqui um perrengue. Perrengue é duro de passar e é bom de contar, não é verdade? E o perrengue que envolve minha esposa, e ela está aqui. Talvez eu tome bronca chegando em casa, por que você contou isso e tal. Mas a gente, antes de se casar, a gente passou por essa experiência do conforto. Minha esposa veio lá do interior de Minas Gerais, veio trabalhar aqui em São Paulo, na capelania do Colégio Mackenzie. Só que veio você e a mala, né? A mala. E ela foi morar numa república com outras meninas. E um dia eu fui visitar essa república. A situação estava crítica lá, né? 4 meninas, né? Morando na mesma casa ali. E a gente correu para arrumar as coisas para a gente se casar, né? E graças a Deus a gente se casou. E eu lembro que quando a gente foi morar, né, na nossa casinha lá, só tinha 2 colchões. Eu tinha o meu de solteiro, ela tinha o dela. A gente tinha uma TV, né? A TVzinha a gente plugou ali na tomada e respirou e falou: como é bom ter conforto. Olha que luxo, né? Mas vocês me entenderam. A amizade, ela traz conforto. E se você perguntar hoje para os especialistas em saúde, quantas doenças o ser humano adquire por problemas mal resolvidos, às vezes problemas que ele tenta resolver sozinho e não consegue resolver, não busca ajuda. A amizade traz conforto, meu irmão, minha irmã. E eu queria também inverter a coisa. Que você seja um instrumento de Deus para trazer conforto para a vida de alguém. Você, mãe, que você esteja aberta para ouvir o seu filho. Às vezes é difícil. Às vezes a gente vai ouvir coisas que a gente não quer ouvir. Mas que você possa estabelecer pontes, que você possa trazer esse conforto, muito mais do que um conforto material, mas um conforto emocional, espiritual. Ore pelos seus filhos, porque melhor é serem 2 do que 1. Agora existe um segundo motivo, por que a amizade ela é importante? Verso 10, porque ela proporciona alívio nas horas difíceis. Vamos ler juntos aqui o verso 10? Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Salomão, ele usa uma metáfora, uma ilustração. E ele fala de alguém que cai, que tropeça, que passa pelos tropeços da vida. A vida é assim, meus irmãos, e vocês sabem muito bem. A vida ela é feita de altos e baixos. Há momentos na nossa vida em que estamos vivendo na normalidade. De repente tudo bagunça. E a palavra de Deus aqui nos ensina que é importante estarmos vinculados em família.
para enfrentar o dia difícil. É importante que nós estejamos comprometidos uns com os outros. É importante que o marido esteja comprometido com a sua esposa e a esposa comprometida com o seu marido. E eu ouvi uma vez algo que me marcou muito, que é a diferença entre comprometimento e envolvimento. Tem gente que está apenas envolvido, mas não está comprometido no relacionamento. Qual que é a diferença? É um omelete de bacon. Porque no omelete de bacon nós temos 2 protagonistas. Quem são? O porco e a galinha. A galinha só se envolveu, botou o ovo e foi embora. O porco teve que morrer, deu de si. Ó. Em outras palavras, precisamos ser mais porcos do que galinha. Mais palmeirense, ó, o Arival vai gostar dessa. Ou seja, comprometimento é se doar, é se sacrificar, é dar de si, meus irmãos. Não apenas se envolver, certo? Oi, tudo bem, tchau, vai embora e fica na sua bolha do isolamento. Nós enfrentamos dias difíceis. E pior ainda é a gente enfrentar os nossos dilemas sozinhos. Deus, Ele é tão bom, Deus é tão gracioso, que Ele coloca pessoas ao nosso redor. Você está aqui, nessa tarde, olhe para o lado. Deus te colocou numa igreja, aqui você vai ser discipulado, tem os grupos de pastoreio, então se envolva, tenha comunhão. Perceba a bondade de Deus, meus irmãos, nós não estamos sozinhos. A vida é difícil? É. Tem dias que são assim impossíveis, mas Deus não nos deixou sozinhos. Ele colocou irmãos ao nosso lado. Colocou a sua família, sua esposa, seu marido. Então que você possa olhar para o lado e se envolver. Mas em terceiro lugar, Salomão ele fala sobre a importância da amizade no verso 11 e verso 12. Ele fala que a amizade ela nos protege de perigos. Vamos ler juntos? O 11 e o 12. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Por que eu devo me relacionar? Por que eu devo me conectar com gente como eu? Porque a amizade me protege de perigos morais, espirituais, perigos de qualquer natureza. E um grande exemplo que nós temos aqui na palavra de Deus, sobre vigilância e cuidado, é um exemplo que nós encontramos no 2º livro de Samuel, 21, verso 15. Se você puder, abra comigo em 2 Samuel, 21, 15. Porque aqui nós vemos um relato de Davi na guerra, e Davi se depara com um inimigo filisteu que tenta matá-lo. Só que o texto bíblico nos relata que Davi estava muito cansado, ele não tinha condições de guerrear contra o inimigo. Mas o seu amigo, esse amigo, ele matou o Isbi-Benob. Esse amigo é Abissai, que socorreu Davi naquele momento mais difícil da sua vida. Vamos ler. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 siclos, e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Um amigo intervém e salva a vida do rei. Algo interessante sobre a vida que a gente precisa anotar, meus irmãos, é que às vezes a gente espera de Deus soluções sobrenaturais,
que Deus opere um milagre sobrenatural. Mas aqui no texto nós aprendemos que o livramento de Davi foi um livramento natural. Um amigo protegeu o outro. Precisamos, meus irmãos, estarmos cercados de pessoas que nos aconselham, que nos alertem, que nos falem: olha, você está indo por um caminho errado, considere esse caminho. Olha a decisão que você está tomando, essa decisão não é sábia, espere mais um pouco. Precisamos nos cercar de amigos, porque amigos, por vezes, nos livram dos perigos. Deus usa os amigos. Deus usa amigos. Deus usa os meios naturais, meus irmãos. Em quarto e último lugar, por que a amizade é importante? Porque além de trazer conforto, nos proteger dos perigos, a amizade, ela nos faz ver o quanto nós somos imperfeitos. E Salomão, ele fala que um cordão de 3 dobras, ele não se rebenta com facilidade. E eu quero dizer para você que Cristo, ele precisa ser o centro de tudo na nossa vida, incluindo as nossas amizades. Você sabe, olhando para você, eu olhando para mim, o quanto nós somos imperfeitos. O quanto eu estou aquém, muitas vezes aquém da expectativa dos outros, aquém das minhas próprias expectativas. Nós somos falhos, nós somos pecadores, e a gente percebe isso no nosso relacionamento diário com as pessoas. A palavra de Deus já nos diz, Davi mesmo disse lá no Salmo 51, que ele nasceu em pecado, em iniquidade, e em pecado sua mãe o concebeu. Nós somos assim, nós somos afetados pela queda, pelo pecado, e por isso nós temos grandes problemas relacionais. Mas ao mesmo tempo que nós reconhecemos esse lado sombrio da nossa vida, nós precisamos olhar para o amigo perfeito, que é Jesus Cristo. Ele é o amigo perfeito. Ele que destruiu o muro de inimizade que nós tínhamos contra Deus. Paulo fala em Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E ele continua dizendo que nós éramos filhos da ira, nós estávamos em inimizade com Deus. Mas o nosso Deus, por amor e graça, envia o seu Filho Jesus, de forma que agora nós podemos ter plena comunhão com Deus. E podemos ter também comunhão uns com os outros. Jesus é o amigo perfeito. Ele foi tentado em todas as coisas e não cometeu um erro sequer. E por meio do seu sacrifício, nós somos libertos do domínio do pecado, daquilo que nos escraviza, daquilo que nos entristece. Isso envolve os nossos relacionamentos. E Jesus, o amigo perfeito, Ele promete estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu quero dizer para você que Cristo tem que ser a terceira dobra dos nossos vínculos. Cristo precisa ser a terceira dobra do seu casamento, meu irmão, minha irmã. Veja o que Jesus diz em João 15, 12. Se você puder, abra lá comigo. João capítulo 15, verso 12. Jesus vai dizer: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O amor que Cristo teve por mim e por você foi muito mais do que uma amizade, filéu. Foi ágape. Porque Ele nos amou sem esperar nada em troca. Em Cristo nós temos restauração. Em Cristo nós temos esperança para os nossos relacionamentos fragmentados e quebrados. Precisamos olhar para Cristo. Se olharmos para nós, é frustração. Mas se olharmos para Cristo, é redenção, é restauração. Ele é o amigo perfeito e Ele é o amigo que nos deu vida nova. Talvez alguém pergunte assim: pastor,
Como é que eu lido com as falhas dos meus amigos? Como é que eu lido com as falhas do meu esposo, pastor? Ou da minha esposa? Em primeiro lugar, o texto que nós lemos vai dizer que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Precisamos entender que nós fomos amados por Deus. Nós não merecíamos esse amor. E a salvação que operou em nós nos capacita a amar, a confrontar e falar a verdade em amor, por causa dessa ação de Deus em nós. Paulo em Gálatas capítulo 6, verso 1 e 2, ele também traz aqui uma orientação prática. Como é que eu lido com a falha do meu irmão? Meu irmão errou comigo. Ele fala, vamos ler juntos? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Agora, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando nós somos alcançados por Deus, nós confrontamos sim, mas confrontamos em amor, com espírito de brandura, de moderação. Podemos confrontar uns aos outros, mas a gente confronta não para apontar o dedo, mas a gente confronta com espírito de serviço, de servidão. Eu quero ver o meu amigo, eu quero ver o meu esposo, a minha esposa melhor. Que isso possa trazer orientação para o teu coração. Auxílio mútuo aqui. Paulo fala sobre auxílio mútuo. Tudo que eu falei agora está resumido naquela musiquinha, não sei quantos já conheceram aqui, eu preciso de você, né? Você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo, até o fim. Eu não vim aqui trazer falsas esperanças para você, dizendo que agora que você é de Jesus, o seu relacionamento vai melhorar, o seu casamento, olha, vai bombar. Pode ser que isso aconteça, mas pode ser que isso não aconteça. Mas uma certeza que nós temos é que Deus, Ele nos dá os meios necessários para vivermos neste mundo caído. Pastor, eu estou com um problema no meu casamento. Você tem uma família aqui da fé. Busque essa família. Busque conselho. Mulheres, busquem mulheres mais sábias, com maturidade espiritual. Os homens, busquem os presbíteros, busquem aqueles que estão aqui disponíveis para discipulá-los, para orientá-los, os pastores. Então que você possa ter essa atitude de não se acomodar com os seus problemas, de não viver os seus problemas sozinhos. Você está sofrendo sozinho, você está sofrendo calado, meu irmão, minha irmã, por favor, procure alguém, porque Deus, Ele quer que nós vivamos em comunidade, Ele quer que nós tenhamos relacionamentos, vínculos. Por meio de Jesus, a gente tem comunhão com o Pai, e por meio de Jesus nós temos comunhão uns com os outros. E o que nós vamos celebrar aqui é a ceia do Senhor, que é isso, é comunhão. Cristo pagou a nossa dívida, e agora a esperança para mim e para você. Não desanime, meu irmão, minha irmã, porque apesar desse mundo caído, o que nos espera lá na frente é a era vindoura, é a glorificação, é a restauração total na presença do Senhor. Deus está restaurando todas as coisas. Se você está sofrendo, lembre-se, o seu sofrimento, ele terá um ponto final. Porque para aqueles que estão em Cristo, o que os aguarda é a alegria da eternidade. Então que você possa olhar para Cristo, olhe para a frente, e também olhe para o lado. Talvez tenha irmãos aqui, que estão há muito tempo aqui na IPP, e você nunca notou. Chega nesse irmão, fala, opa, tudo bem? Busca uma afinidade, eu sou careca, você é careca também, vamos falar juntos, né? Acha aí um ponto de contato,
Mas não fique sozinho. Deus não quer ver ninguém sozinho aqui. Ele quer que a gente tenha comunhão uns com os outros e comunhão com Ele. Vamos orar?